Olá meus irmãos, graça e paz, shalom a todos. Quero falar um pouquinho sobre lei. Amados, alguém já se perguntou por que o Eterno deu suas leis ao homem? Amados, se a gente for lá em Gênesis 1, a gente vai ver que tudo foi criado em tudo sua perfeita ordem. O mar no seu lugar, as águas no seu lugar, a terra no seu lugar, o vento no seu lugar, as estrelas no seu lugar, a lua, o sol, cada um no seu lugar. E as plantas, os animais, cada um em sua perfeita ordem. São chamadas leis, leis naturais criadas pelo Eterno, que rege o universo, que rege o planeta Terra. Veja, amados, quando essa lei é infringida, a natureza responde. Quando a gente vê essas catástrofes acontecendo na Terra, terremoto, maremoto e enchentes, tempestades, aquecimento, o sol aquecendo mais e mais. Veja, são respostas, porque as leis naturais foram quebradas. Quebrada por quem? Pelo próprio homem, amados. Por que foi pelo próprio homem? Por causa da iniquidade, do pecado. Porque o pecado entrou na terra, a iniquidade, quando o homem pecou. E as leis foram quebradas. E aí, amados, existiu uma lei que foi entregue ao homem, que é chamada de lei o quê? De obediência. Você pode viver na terra, comer, se alimentar, sem precisar plantar e sem precisar trabalhar. Você vai depender de quem? Do Eterno, do próprio Deus. Depender da criação, do universo. Então o Eterno deu isso para o homem. Mas quando o homem pecou, desobedeceu um mandamento que foi entregue, que regia todas as leis naturais, então se quebrou tudo, A terra ficou desorientada, As leis naturais cada vez sendo desobedecidas pelo homem, Sangue derramado na terra. E aí a resposta, abrolhos e espinhos. Então o homem ia trabalhar, ia colher, porque a terra produzisse, mas trabalhando ele ia plantar, tirar do suor do seu rosto. Veja, amados, isso é o que acontece. A terra sofreu pelo pecado do homem. E essa natureza também se tornou corrupta. E aí o que acontece? A humanidade toda se corrompeu por causa de um homem. E aí o homem cresceu, se multiplicou sem conhecer o Eterno. Cada vez se multiplicava mais, eles se afastavam do Eterno, do próprio Deus. E aí o que veio? Veio as leis entregues no Sinai. Então Deus entregou as suas leis por quê? Por causa da iniquidade. Porque o homem vivia sem conhecimento de Deus. Perdeu toda a sua característica que foi entregue lá no jardim do Éden, quando o homem foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Então o homem se tornou tão terreno, tão corrompido, que ele perdeu toda a sua característica. Então a lei veio para revelar quem era o Eterno. Qual era a vontade do Eterno? Aí veio as leis. São as leis, para manter o equilíbrio, sobre a terra. E para revelar quem é o Eterno. Para demonstrar a vontade do Eterno. Essa foram as leis entregues ao homem. Para fazer divisão do certo e do errado. E para exercer justiça diante da injustiça. Então foi isso, amados. A lei foi entregue para demonstrar a justiça de Deus e o amor de Deus à humanidade.